Hora do Enem, especial entrevistas temáticas no ar. E hoje a gente fala de medicina. Primeiro, na teoria. Eu tô falando do papo com o professor Armando Cipriano. Ele esteve aqui em 2016 e falou sobre a graduação em medicina da Universidade Federal Fluminense. Em seguida, tem um lado prático. Uma conversa com um pediatra que foi voluntário em zonas de guerra no Iraque, Derrick Alexandre. É para te inspirar e ajudar a decidir na hora de escolher a carreira. Então, roda a vinheta. Hora do Enem especial sobre universidades e carreiras de volta. Então, bora falar de medicina? É o quarto curso mais procurado no SISU 2015. O bacharel de medicina leva, em média, 6 anos para concluir o curso. O médico investiga a natureza e as causas das doenças humanas, procurando sua cura e prevenção. Agora, a gente fica por dentro desse curso com o professor da graduação de medicina da UF, Armando Cipriano. Tudo bem? Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. No mínimo 6 anos, tempo integral, plantão em hospital, o dia a dia de um estudante de medicina não é tão tranquilo assim, certo? Com certeza. Parece que ele está se preparando para a carreira que também é assim. E ao longo de todo o processo de trabalho dele, vai ser esse corre-corre, saindo de um posto de trabalho para outro, virando algumas noites, se afastando às vezes de sua família e de todos os seus desejos guardados. Mas é um curso que, desde o início, consegue capacitando o aluno a suportar esse processo. Desde o momento que ele chega e alguns sonhos são desmontados, porque ele vem desejando já fazer previamente uma super subespecialidade, e a gente precisa formá-lo como médico geral. Ao mesmo tempo, lidando com a morte, com a perda, com o sofrimento. Então, junto com essa dedicação que você falou do tempo, ainda tem toda a carga, né, de sofrimento e de emoção para se preparar como um profissional médico. No bloco anterior, a gente falou do quão importante é defender os recursos naturais para a prevenção de doenças. No currículo de medicina, tem meio ambiente, tá certo? Sim, com certeza. Ele aparece em algumas situações. Primeiro, como um dos elementos que condiciona e determina a vida das pessoas, a qualidade. E é fundamental a gente entender um código que normatiza a forma como a gente trabalha. O nosso código de ética é o primeiro princípio diz: eu tenho que lutar pela saúde do indivíduo e do coletivo. E se eu identifico no ambiente qualquer desequilíbrio do ecossistema que pode agravar a vida da pessoa e causar doença, eu tenho que denunciar. Então, para preparar o médico para essa questão, desde o início a gente coloca ele inserido num cenário onde ele vai entender a vida do indivíduo. Depois, ao longo do curso, o meio ambiente aparece como fatores biológicos, químicos, físicos, para ele entender das substâncias que causam doença, os micro-organismos, a física, a luz, a energia, a radiação. Quer dizer, então, ele está, ao longo do curso todo, está presente a questão ambiental. Falando em currículo, o estágio no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é obrigatório, não é? Há uma diretriz do MEC que solicita que os cursos que começaram em 2014 possam, em algum momento, ao longo do curso, ter já uma inserção no Sistema Único de Saúde. Mas, especificamente no internato, os 2 últimos anos, o 5º e 6º ano, ele precisa, obrigatoriamente, de toda a carga horária, 1/3 dessa carga horária estar na unidade de saúde de medicina geral e da família, ou de medicina de família e comunidade, e ao mesmo tempo na emergência. Só que não é só da diretriz de 2014. Vários cursos já na virada do século, por causa da diretriz de 2001, já fizeram essa inserção. Desde o início já insere o aluno num território de vida do programa de saúde da família, depois numa unidade básica, depois numa policlínica, até para os plantões de hospital. Então já existe essa inserção desde o início em vários currículos no Brasil. Tem muita faculdade de medicina. Tem campo de atuação para todo mundo? Apesar do número e do quantitativo ser algo relevante, a gente ainda tem municípios onde a relação de pessoas por médico ainda deixa a desejar e é uma grande carência. Então, a gente ainda tem um grande mercado. A gente diz na universidade que se você gosta de pessoa, se esse jovem gosta de pessoa, é seduzido por estar com essa pessoa, conhecer a história dela narrativa, escolheu medicina, é com a gente. A gente tem que ajudá-lo a assumir esse processo. Por isso, ele pode vir a trabalhar com qualquer questão.
Tem aqueles que vão trabalhar no laboratório, tem aqueles que vão trabalhar em grande emergência, tem aqueles que vão trabalhar com super subespecialidades, mas desde que tenha esse prazer de gostar da pessoa. Então ele tem uma diversidade, uma autonomia de ir para qualquer cidade no país e abrir o seu consultório como uma medicina liberal, se oferecer e ser trabalhador do grande sistema que contrata, que é o SUS, que ainda carece de expandir, universalizar, que é o que se coloca na nossa Constituinte, quer dizer, dar acesso a todos. Então a gente ainda tem um espaço institucional e do mundo do privado grande no território nacional para os alunos que já estão se formando agora e os que ainda vão se formar. Então, um ping-pong agora, professor. Rapidinho, pode ser? Pode. Então, vamos lá. Como eu faço para escolher uma boa faculdade de medicina? Bom, existem dois grandes modelos que a gente identifica aí, né? E é possível o aluno ir nas páginas das escolas ou ir no sítio, quer dizer, na página da Associação Brasileira de Educação Médica, que tem informes, porque existe um modelo onde ele não vai ter aquelas aulas tradicionais, dito, eu vou ver anatomia, fisiologia, não. Ele é um modelo chamado ensino baseado em problema, onde ele é tutoria e grupo e ele busca o ensino, né, buscando os outros professores. Então não tem um modelo da aula tradicional. Existem outros modelos que têm aula tradicional, mas já inserem o aluno desde o início no Sistema Único de Saúde. Então, assim, hoje tem uma diversidade enorme no próprio estado do Rio de Janeiro que o aluno deveria poder escolher e dizer: vou lá, vou ler e vou lá visitar. Porque aí, com certeza, a melhor fonte de informação é o aluno que está lá. Mesmo aquele aluno que é crítico de estar entendendo que o curso não está lhe dando tudo que ele merece, é capaz de falar desse curso e defender. Então, hoje, a dica é, ele provavelmente na escola dele tem alguém que já passou, né? Vai atrás, lê antes, veja qual é o modelo que ele gostaria de ter. E muitas das vezes o vínculo que ele tem, porque esse modelo já está vinculado a uma residência, a um convênio externo, né? Acordos internacionais, então ele também pode escolher por ali. Vai no sítio, na página da escola e conversa com os alunos do lá, vai lá visitar, porque eu acho que é a melhor forma dele poder escolher. E qual é aquele conselho de mestre? Não se isole. A gente não trabalha sozinho. Nem sozinho dentro da profissão, nem com os outros trabalhadores. Na verdade, a gente está formando um trabalhador da saúde com título médico, mas ele não trabalha sozinho. Então, quanto melhor for a minha ausculta, meu convite a entender como que o psicólogo trabalha, o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o enfermeiro, melhor para esse cidadão que te procura, esse paciente. Sobre a gente é colocado essa pequena responsabilidade de curar. A gente está caminhando por condições crônicas onde a gente não cura. Então, hoje a nossa tarefa é cuidar. E ao cuidar é desde alguém em casa que cuida desse idoso, ajuda ele a virar na cama para não fazer lesões no decúbito, escaras e úlceras. E se vincular numa empatia com o seu paciente do ponto de vista de ajudá-lo a tomar as decisões adequadas. Compartilhar com ele essa decisão. Na verdade, os melhores casos são aqueles onde o indivíduo já tinha tomado para si a decisão de mudar a sua vida. Participe com ele desse processo. Maravilha. Professor, tem aquelas pessoas que querem fazer medicina pelo glamour. Eu diria que a felicidade, inicialmente não o glamour, mas a felicidade que você pode ter de se realizar em qualquer espaço de trabalho, né? E a qualidade da formação dele, que depende dele também, não só da escola, do envolvimento dele, vai garantir isso lá na frente. O glamour, talvez traduzido com ser o posto mais importante de uma comunidade, né, o profissional médico, andar todo de branco, né, isso as pessoas reconhecerem como doutor, né, esse glamour hoje já não é tão forte. E esse é um dos traumas que a gente consegue colocar no aluno desde o primeiro momento. Tirar um pouco disso. Porque ele vem com essa ideia e a gente vai desconstruindo isso, dizendo, olha, ele é um trabalhador tão importante quanto outros. Aliás, os engenheiros ambientais são fundamentais, porque se a vida melhora, diminui minha tarefa, meu trabalho. Se todos têm como saneamento a qualidade de água, eu não vou investigar tantas doenças transmitidas pela água. Aprender só uma questão e não entender que eu sou uma parte de um processo social, né, isso pode causar um problema na sua prática profissional. Então, tirar esse glamour de, tudo bem, você vai ser bem remunerado, se você, né, tiver competência adequada, fazer o trabalho adequado do ponto de vista ético, social e político. Mas não é a figura mais importante, por incrível que pareça. É uma das figuras, mas não a mais importante. Somos todos nós, inclusive quem te procura, que ativamente veio te procurar. E você tem que conquistá-la e mantê-la. Hoje o difícil, diria, não é tanto fazer o diagnóstico e prescrever um tratamento, mas adesão. Conseguir tê-lo e conduzir isso com ele. Quer dizer, conquistar essa confiança e ele ter você durante essa trajetória. É isso aí, professor. Esse é que é o espírito. Vem cá, já vi que a medicina conversa com muitas outras áreas, não é mesmo? Com certeza. Se esse adolescente na escola está desejando medicina, achar que é só bioquímica, que é só biologia e química,
A gente hoje toma decisões em cima de modelos probabilístico-matemáticos. Os meus antepassados tinham que ser físicos, porque a física é o tronco do grande campo de conhecimento e saber. Então, a gente precisa ter noção de física. Hoje eu já não vejo o coração como eu vejo ele no anatômico. Que som ele tem? Como é que é o vetor? Que barulho ele faz? Qual a espessura em cima de ultrassom? Então, assim, eu preciso dialogar com outros campos da ciência, né? Então, é fundamental para esse aluno não dizer o seguinte: não, eu não gosto de matemática, vou fazer medicina. Não, você vai ter que, em algum momento, lidar com isso. Mas isso é tranquilo. Mas não achar que você abriu mão agora de outros campos de conhecimento, né? É fundamental. Professor, não tenho nem como agradecer. Valeu mesmo pelo papo. Já pensou em pegar as folgas do trabalho, fazer as malas e partir para uma zona de guerra? Foi isso que o nosso convidado fez. Ele é médico pediatra e se voluntariou para trabalhar em Mossul, no Iraque. O nome dele é Derrick Alexandre. Chega mais. Por gentileza, doutor. Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo, o prazer é todo nosso. Vem cá, conta pra gente, como é que foi isso? Como foi essa experiência? Como você foi parar no Iraque? Pô, então, foi um pouco fruto do acaso, um pouco um sonho antigo que eu tinha, assim, de ir para um lugar, tentar ajudar com a minha profissão, mas num contexto bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Então, era um sonho antigo, até da faculdade, quando eu era adolescente, né? Na verdade, aconteceu num amigo meu que conhecia uma amiga que estava trabalhando lá numa ONG, me marcou num post dessa ONG numa rede social e comecei a acompanhar o trabalho deles. E aí vi que eles estavam precisando de médico de maneira bastante urgente, eu tinha umas folgas no trabalho para tirar e acabei indo, assim, sem pensar muito, na verdade. Sem pensar muito, pegou e foi. É. E vem cá, como foi se deparar com essa diferença social, cultural, quando você chegou lá? Muito complexo, assim, é uma mistura de sentimentos, né? E no início você fica só observando, é tudo muito diferente, mas é extremamente enriquecedor você estar num lugar com pessoas que têm uma cultura que é completamente distinta da tua, né? Muito desafiador, mas extremamente enriquecedor, assim, como experiência. E como foi a reação da família, dos amigos, quando souberam que você ia para o Iraque? Foi bem variável. Teve gente que arregalou os olhos, né? E falou, mas você tá louco, não vai para lá, e olha só, vai para outro lugar. E outras pessoas simplesmente olharam e falaram, nossa, que legal, vai mesmo, dando maior força, assim. Aí, aos poucos, eu fui explicando, não, onde eu vou é uma zona que não está mais em guerra, é bem seguro, é até mais seguro que o Brasil no momento, então, com o tempo foi acalmando os ânimos e deu tudo certo, ninguém ficou morrendo de preocupação, assim. Como foi a barreira da língua? Já falava árabe? Não sei falar oi, tchau e deu, assim, mas foi bem interessante, né? Bom, sempre tinha um intérprete junto, né? Então, isso aí facilitava. Só que é bem diferente, você leva mais tempo para você conversar com o paciente, porque você precisa passar por um intérprete, às vezes não era um intérprete profissional, então às vezes você via que eles traduziam um pouquinho menos do que a pessoa falava, um pouquinho mais, então às vezes tinha que confirmar, é isso mesmo que ele entendeu, que eu perguntei. E a adaptação foi difícil? Foi mais fácil do que eu imaginei, assim, na verdade, eu trabalhei na região de Mossul, que é a segunda cidade mais populosa do Iraque, né? E aí a gente trabalhava num campo na verdade, não são refugiados, né? A gente chama lá de deslocados, porque eles são refugiados do próprio país, né? Então muda o termo, né? E isso tem várias implicações nesse processo, né? Então eles foram deslocados de Mossul nos conflitos ali, e aí estão na periferia em campos de deslocados, né? E aí a gente estava alojado, a ONG, o pessoal da ONG, os voluntários, né? A gente ficava na cidade de Erbil, que fica no Kurdistão iraquiano, né? Que é aquela região mais autônoma, assim, que é uma outra cultura, outra língua, mas que ainda é oficialmente Iraque, né? E aí a gente pegava todo dia uma van até esse campo, a gente dava o quê? Uns 45 minutos, eu acho. Uhum. E, para minha surpresa, até essa parte do Kurdistão, que não foi atingida pelos conflitos, é uma área muito desenvolvida, assim, né? Então, eu achei que ia chegar lá e ficar numa barraca, e a gente ficou numa casa de um padrão bem bom, num condomínio fechado, com internet 24 horas por dia, água encanada, água quente, comida, todo tipo de comida que a gente quisesse, assim. Então, já nessa parte foi fácil, assim, né? E também porque a equipe lá era muito acolhedora, né? Tinha basicamente os voluntários, então pessoas que vinham do mundo inteiro, assim, América do Norte, Europa, e todo mundo muito motivado, muitos deles já com outras experiências de voluntariado em áreas humanitárias.
E aí tinha a equipe de lá, que a maioria eram curdos, né, que iam trabalhar lá também, né, porque eles já conhecem a língua, já conhecem a cultura. O que a ONG lá conseguia contratar de gente local, eles faziam, né, porque para eles também é interessante você poder movimentar um pouquinho a economia local e também ter gente que está ali mais para um projeto de longo prazo, não tanto assim depender de gente que vem ficar algumas semanas, um mês ou dois, né. E esse pessoal era muito receptivo, assim, eu já tinha visitado o Egito uns anos atrás, e uma coisa que marca muito no pessoal do Oriente Médio, eles são extremamente receptivos, muito fraternos, você chega, eles te tratam como se fosse da família, te levam para tudo quanto é lugar, quer te mostrar que aqui não é bem assim, né, não é tão ruim quanto as pessoas pensam, esquece o que você viu na TV, olha que legal isso aqui, e vão te explicando. Então foi muito legal, assim, você vai quebrando tabus. E é impressionante, é que nem quando você vê os gringos perguntar, não, mas o Brasil fala espanhol, né? A capital do Brasil é Buenos Aires, né? E você fala, não, cara, o Brasil é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso. A gente tem uma visão igual do Oriente Médio do que isso aí, né? A gente acha que é aquilo ali que a gente vê na TV, nos seriados, no filme, ou naquela reportagem de 30 segundos nas redes sociais, e a gente tem uma ideia completamente simplista, superficial e enviesada, assim, do que acontece lá, do que aconteceu e de como é que as pessoas vivem e pensam lá, né? Então, foi extremamente enriquecedor você ir nos detalhes e ver que não é bem assim, que não é esse maniqueísmo que a gente às vezes acha, é o bom, é o terrorista contra o exército, é o Islã e o cristão, é muito mais complexo do que isso, assim, são muitos fatores envolvidos. Se a gente for entrar um pouco assim no conflito que gerou essa crise humanitária lá, né, que foi, na verdade, a chegada do Estado Islâmico na cidade de Mossul e que dominou a cidade durante 3 anos. Para reconquistar essa cidade, o exército iraquiano, apoiado de outras milícias e de exércitos ocidentais, gerou um conflito que durou quase 1 ano que devastou a cidade. Assim, metade da cidade, onde moravam 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, completamente ruínas, né, virou pó. Aí acabou, não tem casa, não tem trabalho, às vezes não tem nem família, e aí deslocaram 1 milhão de pessoas para fora, assim, e vivendo em barracas ali. E aí você começa a perguntar, mas como é que foi isso aí? Como é que o Estado Islâmico conseguiu tomar nessa importância tão grande, né, de conseguir dominar a segunda maior cidade do Iraque, e durante 1 ano ninguém foi lá e ninguém conseguiu tirar eles dali, né, e às vezes algumas pessoas até acolheram eles, né. E aí você começa a ver que não é bem assim, que na verdade o Estado Islâmico não é essa coisa do terrorista querendo fazer uns atentados no Ocidente. Eles começaram, a origem toda quando o Saddam Hussein caiu, né, no Iraque ali, ele era sunita, né, e aí você começa a ver que no fundo tudo se resume a esse conflito xiita-sunita, né, que são essas duas vertentes do Islã, que às vezes você vai perguntar, eles nem se enxergam como a mesma religião, né? E aí o Iraque, que é um dos poucos países do Oriente Médio que é de maioria xiita. E o Saddam governou 20 anos, foi um ditador sendo sunita. E Mossul é o reduto sunita do Iraque, né? E aí quando o Saddam caiu, os xiitas meio falaram, não, agora é a nossa vez e nós vamos fazer o que a gente quiser e a gente vai se vingar dos sunitas. E aí foi o exército xiita do novo governo iraquiano, dominou Mossul e aí tocou o terror lá. E eles viveram num ambiente assim de dominação. O exército pegava e tinha relatos de estupros, de roubo por parte do exército, porque ele é sunita, eu sou xiita, agora é minha vez de dominar, né? E aí, na verdade, o Estado Islâmico surgiu como predominantemente uma milícia sunita, né? Querendo restaurar a hegemonia sunita no Iraque ali, né? Então foi muito mais um movimento político, uma milícia política inicialmente, e que depois, para conseguir botar gasolina nesse fogo, foram incorporando essas questões fundamentalistas ligadas ao Islã, né? Porque viram que isso era uma maneira muito eficiente de agregar pessoas, Trazer pessoas. E até eu tinha uma das pessoas que trabalhavam lá no campo, ele trabalhava na área da farmácia, ele era de lá, né? Morava em Mossul, o Estado Islâmico desapropriou a casa dele, mandaram eles embora, mas felizmente ele tinha um nível socioeconômico e uma família fora de Mossul que era bem grande, então conseguiu fugir morando numa casa, não precisou ir para os campos, né? E ele contando que tinha colega da época do colégio que se alistou ao Estado Islâmico, né? E aí eu perguntava, mas o que motivava eles, assim? Basicamente 2 coisas, às vezes
é a pessoa que não tem muita instrução e acaba aceitando e acreditando nessa coisa de que você ser um bom muçulmano é você ser um muçulmano radical, é você ser jihadista, né? E acabava achando que com isso estava cumprindo o seu dever religioso, né? Já outras pessoas iam mesmo por maldade, assim, porque você incorporar esse grupo era você ter o direito a ter uma arma, você ter o direito de matar ou roubar quem você quisesse e fazer o que você quisesse, né? Mas Quem já tinha essa tendência a fazer maldade, exatamente, que isso aí tem no mundo inteiro, né? Então, só que lá tiveram catalisadores sociais, políticos, históricos que são bem diferentes da nossa realidade aqui, né? A gente só vê essa parte porque é o que interessa para o Ocidente, né? A gente só ouve falar disso aí quando tem um atentado fora, que realmente impacta a nossa visão de mundo, né? Até onde o nosso olhar alcança de mundo, né? Mas quando você vai lá, você vê que as próprias pessoas de lá não gostam nem de chamar eles de Estado Islâmico, né? Porque eles falam, isso não é o Islã, isso não é o que está no Alcorão, não é o que o profeta ensinou, né? E você convivendo com essas pessoas, você vê que a cultura deles, a própria religião deles não tem nada a ver com aquilo ali. Não dá para acreditar nesse papo de que a religião muçulmana, o Oriente Médio é um lugar de gente extremista, é um lugar de gente perigosa. Não, muito pelo contrário. Assim. Eu me senti lá muito mais seguro, inclusive do que aqui no Brasil, andando na rua, indo para o trabalho, por exemplo. E qual o aprendizado que você trouxe na bagagem? São muitos, né? Pensar, olhar antes de formar a sua opinião, né? Realmente olhar as coisas como elas são. Aproveitar qualquer oportunidade para conseguir aprender alguma coisa daquilo que você talvez acha que sabe, mas não sabe, né? Aprender a olhar com um olhar diferente e que o mundo é muito maior do que aquilo que os nossos olhos alcançam nas redes sociais, na TV, no que a gente está acostumado a olhar, né? E para a galera que está assistindo a gente e sonha em ser médico, qual o conselho? Olha, se é teu sonho, vá em frente. Eu lembro, assim, hoje da época do vestibular é um momento bem difícil, assim, de muita insegurança, né? A gente olha, pô, passar em medicina é muito difícil e eu vou ter que fazer não sei quantos anos de cursinho. Medicina, como é muito concorrido, a gente sempre fica... Eu lembro que a gente ficava um pouquinho assim, olhando, não, mas tem tanta gente estudando junto comigo para a mesma prova, tem tantas vagas, eu nunca vou conseguir passar na frente. Tem esse clima um pouco de competição, né? E eu tentava me segurar em um aspecto de que a gente olhava as provas antigas e via que a nota, a gente sabe qual que é a nota que eu preciso fazer para passar. Então, no fundo, só depende de mim conseguir alcançar aquela nota. Se demorar 1 ano, 2 ou 3, que seja, mas eu sei que eu preciso atingir aquilo ali, eu preciso fazer tantas questões em história, em biologia, em química. Então, não olhar para o lado, assim, baixar a cabeça, olhar nos livros, ficar tranquilo e... Olha, você conseguir atingir o teu sonho depende praticamente só de você, assim. Então, focar nisso aí, que eu acho que qualquer um, se realmente tem a motivação, a dedicação e a perseverança, consegue. Não interessa o tempo. E eu acho que eu lembro que eu tive que fazer a prova 3 vezes até conseguir passar, né? E fica aqueles 2 anos estudando e você parece que não está saindo, que você dá 2 passos para trás, mas no fundo compensa, assim, e você vê que é todo um processo que era necessário para você amadurecer e conseguir atingir o teu sonho, né? Abaixar a cabeça só para ler mais. Exatamente, senão cabeça erguida. E vem cá, para quem quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho, tudo isso que você passou, busca onde informação? Tem muita mídia, assim, dedicada a isso, né? No Brasil não tem tanto, tem um repórter, Ian Boechat, que fez uma série de reportagem até quando eu estava lá, ele fez durante o conflito e depois do conflito, então é um material de muito boa qualidade, né? E bem fiel ao que é lá e buscar, assim, não ficar só na mídia tradicional, nas redes sociais, no cinema, né? Que aquilo ali não corresponde muito, assim. Dr. Derrick, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Sucesso. E é isso, galera. Conhecimento é a chave para combater os problemas do Brasil e do mundo. Então, faz como o Derrick e usa toda a sua potência para ajudar a mudar a realidade. Se inscreve no nosso canal, fica por dentro de todas as conversas, como essa, que são iradas. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. O nosso...